Oi, turma. Vamos lá para mais uma aula nossa de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre as nossas pontuações, sobre a importância dos pontos que nós temos na nossa língua portuguesa. Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre os pontos final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação e travessão, tá? Então, o ponto final, ele vai apontar o final de uma frase. Sempre que nós acabarmos uma frase, nós vamos ter que usar o ponto final. A vírgula, ela indica uma pequena pausa em nossa leitura, né? Como exemplo assim, nós vamos à casa de João, vírgula, depois do almoço. Então, ela dá um sinal de parada, né? Uma pausa a mais para a nossa interpretação. O ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula, né? Então nós vamos lá. Marcos foi à casa de Antônio, ponto e vírgula, né? Magno participou da aula, ponto e vírgula, né? E assim nós temos uma pontuação um pouquinho maior, uma pausa um pouquinho maior do que a vírgula, né? Os dois pontos é para iniciar uma explicação, né? Sempre que nós formos explicar alguma coisa, nós utilizamos os dois pontos, né? Como exemplo, Maria, dois pontos, foi à escola. Então eu estou explicando que a Maria foi à escola, então nós utilizamos os dois pontos, né? O ponto de interrogação é para quando nós fazemos uma pergunta, né? Como você foi? Ponto de interrogação. Então aí nós vamos explicar, né? Como que é. O ponto de exclamação, ele pode ser um espanto, uma admiração, uma surpresa, né? Então nós utilizamos o ponto de exclamação para isso, né? Então, ó, ponto de exclamação, você está bem, né? É uma surpresa, né? O travessão, nós usamos também ele no começo de frases ou para destacar uma parte dentro do texto. Então, nós temos essas funções do travessão. E agora nós vamos para os nossos exercícios, tá? No número 1, nós vamos pontuar as frases abaixo adequadamente. Então, aqui nós vamos utilizar os pontos, né? Ponto final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, interrogação, exclamação, travessão, no que for adequado na frase. Então, aqui, ó, Maria e Joana foram ao teatro. Nós vamos utilizar o que? Um ponto final, né? No final aqui da frase. E as outras vocês vão completar com os sinais de pontuação, tá? Vamos lá. O segundo exercício, a mesma coisa. Onde tem os tracinhos, vocês vão colocar a pontuação necessária, ó. Meu amigo lança fora, vírgula, alegremente. Aqui vocês vão pôr outro ponto de outra pontuação e sucessivamente. Onde tem os tracinhos, vocês vão colocar a pontuação necessária, aquela pontuação que nós já estudamos ali em cima. Agora nós temos um textinho, a perereca dançarina. Então vocês notem que nós temos as pontuações, né, os travessões e o exercício embaixo. Você vai, ó, marque um X para responder as questões a seguir. Qual dessas frases é interrogativa? Né? A frase que for interrogativa, você vai marcar um X. Lembre-se que é apenas uma correta. Se marcar duas, vai estar errada. É apenas uma. Né? A número 2 é uma frase exclamativa. Né? Então, vocês vão ver qual que é a frase que é exclamativa e vai fazer um X na resposta correta. Tá? Vamos para a seguinte. Aqui, nós começamos uma interpretação. Tá? Nós estamos vendo essas figuras, cada um representa
uma maneira, uma expressão facial que a pessoa está querendo nos passar. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer cada expressão, vocês vão fazer uma frase, tá? Usando os pontos, a pontuação correta, tá? Ah, se não couber na linha aqui, vocês façam no verso, no verso da folha, não tem problema, tá? Então aqui, prestem atenção que vocês vão ter que usar as vírgulas, o ponto de exclamação, o ponto final, o travessão. Então vocês vão fazer cada uma sobre uma expressão facial, tá? Vamos lá. Agora aqui, ó, nós vamos começar a fazer sobre a prova Brasil. A prova Brasil é uma prova que nós vamos fazer lá em outubro, por aí mais ou menos. Ela vai determinar o nosso índice na escola Doce Saber. Então é muito importante que nós começamos a trabalhar a prova Brasil, tá? Esses exercícios são modelos de provas passadas, né? No qual é interpretação, nós vamos ter que interpretar muito para fazer essas provas. E aqui vocês vão ler o textinho, interpretar e marcar também apenas uma correta. Todos os exercícios de marca X é apenas uma correta, tá? Então vocês vão ler o textinho que fala dos japoneses no Brasil e depois vocês vão fazer um X na correta. O desemprego bombava por causa da mecanização da lavoura. A expressão destacada pode ser substituída por, né? Então a expressão, ó, bombava, ela aumentava, ela apontava, ela atraía ou ela bancava. Então vocês vão marcar apenas uma correta, façam um X, né? O outro exercício é sobre bula de remédio, né? É uma interpretação de bula de remédio. Então vocês vão ler toda a bula e vão marcar também um X no que a pergunta pede, né? Então aqui, ela quer saber sobre a composição. A composição indica da bula de remédio as situações contraindicadas do remédio, as vitaminas que fazem falta ao homem, os elementos que formam o remédio, os produtos que causam anemias. Então vocês vão marcar apenas uma, só um X, em uma dessas. Lembre-se, se marcar duas, está errado. Então é apenas uma correta. O outro exercício também nós vamos interpretar uma passagem de ônibus. Lembre-se que nós temos que marcar um X sempre no que a pergunta indica. Ó, o passageiro vai iniciar a viagem. Então vocês vão prestar atenção aqui qual o horário dessa viagem e vão marcar se é à noite, se é à tarde, de madrugada, pela manhã. Aqui nós temos outro texto, ó, leia o texto abaixo, né? Então nós temos um textinho e nós temos um gráfico. Vocês vão interpretar esse gráfico e marcar um X. Ó, com base nos dados do gráfico acima, classifique do primeiro ao quarto colocado as equipes participantes. Marque a resposta certa, né? Então, vocês vão marcar se de acordo com os dados acima, tá? Então, vocês vão marcar o primeiro é o amarelo, o segundo o azul, verde ou vermelho, ou verde e amarelo. Então, vocês vão marcar de acordo do maior para o menor, tá? Na ordem correta aqui, ó, tá? Do gráfico, tá? Então, vocês vão prestar atenção qual que é o maior, depois qual que é o segundo, o terceiro e o quarto. Então, vocês vão ter que marcar na ordem correta, tá? Aqui nós vamos fazer a interpretação da tirinha, né? Ó, ah, Magali, não sei como você consegue comer tanto e não engordar. É mesmo? Aliás, tem tanta coisa que a gente não consegue entender. Ué, cadê o meu pedaço de pizza, né? Então vocês olham, ó, aí tá falando o seguinte, no último quadrinho, o que a Mônica não entendeu? Então vocês vão ler e marcar o que representa esse último quadrinho aqui, né? Onde foi que seu pedaço de pizza caiu, ou o que aconteceu com seu pedaço de pizza, como a Magali consegue ser tão magrinha, ou porque a Magali come muito e não engorda. Lembre-se que é apenas uma correta, isso aqui é interpretação, nós temos que interpretar a tirinha, tá?
tá? Aqui a outra tirinha também. Nós vamos interpretar. Ó, a atitude de Romeu em relação a Dalila revela. Então vocês vão ler aqui, ó, o que o olhar é base. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, de desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Então aqui vocês vão assinalar apenas uma correta. A atitude de Romeu em relação a Dalila revela compaixão, companheirismo, insensibilidade ou revolta. Então vocês vão marcar o X. Lembre-se que essas questões de português é interpretação. Nós temos que interpretar. Aqui a outra tirinha também, né? Então vocês vão ler a tirinha e a fala do personagem do segundo quadrinho indica que ele quer. O segundo quadrinho é esse aqui, tá? Então ele vai ficar meditando sobre o seu trabalho, ganhar tempo até começar a trabalhar, saborear o almoço que lhe foi servido ou trabalhar depois do almoço. Lembre-se, ó, eu tenho que ler. Eu também. É por isso que estou demorando. Não é para você entender isso aqui, você vai ter que ler esse primeiro quadrinho, que é uma sequência, né? Vamos lá. Aqui nós temos também um outro textinho, só que é de uma receita. Então nós vamos ler a receita, tá? Para poder responder o exercício abaixo. Então, ó, que tipo de texto é esse? Então vocês vão ver que tipo de texto é esse. Vocês vão escrever aqui. Qual a finalidade desse texto? Para que ele serve? Que ingredientes são usados? Então vocês vão colocar os ingredientes que foi usado nessa receita. A receita precisa ir ao fogo? Vocês vão colocar sim ou não. Para que o cravo é utilizado? Então vocês vão escrever aqui qual a finalidade do cravo nessa receita. E vocês, o que significa a expressão em ponto de rolar? Vocês vão explicar aqui. Em ponto de rolar significa tal, 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 tá? E a aula de português é só isso. Tenham bons estudos.